Se eu fosse resumir, eu diria o seguinte: do lado do parlamento ficou a pequena burguesia, a pequena nobreza, grupos ligados ao comércio e calvinistas radicais, gente que achava um absurdo a política religiosa do Carlos. E do lado do rei ficou a alta nobreza, que dependia ali dos favores do rei, recebia monopólios e privilégios fiscais, e a alta hierarquia do clero, que também dependia do rei, porque o rei era o chefe da igreja. Só que uma guerra é muito mais complexa do que isso. No fundo, a Inglaterra ficou completamente dividida, ela ficou completamente rachada. Então você tinha cidades que racharam ao meio, você tinha famílias que racharam ao meio, você tinha posições pessoais que se sobrepunham às questões sociais. Você podia ter um homem da pequena nobreza, comerciante, que achava um absurdo se opor com armas ao rei, porque o rei era escolhido por Deus. Óbvio que podia acontecer isso. E esse mesmo cara podia ter um filho que era um calvinista radical que ficou contra o pai. Então, a guerra se arrastou por muitos anos e dividiu a Inglaterra de maneira muito brusca. E isso marcou a história da Inglaterra e marcou um cara que nos interessa aqui, que é o Thomas Hobbes, um homem que criou uma justificativa para as pessoas a obedecerem ao governo. Para quem não lembra, resumindo muito simploriamente, ele diz o seguinte: olha, a tendência do homem é uma tendência à violência, uma tendência violenta, uma tendência à rivalidade, a brigas. E isso faz com que, para que a sociedade funcione, isso obriga, isso leva as pessoas a abrirem mão da sua liberdade, de uma parte da sua liberdade, para um governo que está acima deles. Ou seja, olha, eu permito que um cara ou um grupo de pessoas tenha o poder suficiente para me reprimir. Por que eu aceito isso? Porque se eu não aceitar isso, as outras pessoas também não vão aceitar e a gente vai brigar e será o caos. Era uma maneira de justificar por que a gente deve obedecer ao governo sem apelar, digamos assim, para o divino. Só que é mais interessante quando a gente percebe que o Hobbes está escrevendo na Revolução Inglesa. Ele está escrevendo durante a Guerra Civil. Ou seja, ele é um cara que está profundamente abalado pelo que o seu país está vivendo, e disso ele vai ficar tirando conclusões e vai trazer essa teoria que ele publica num livro chamado Leviatã, enfim, muito importante, fundamental aí para a história da política, da filosofia e, enfim, do pensamento de uma maneira geral. Para a gente saber o que definiu a guerra, na verdade, sim, o elemento principal que definiu a vitória na guerra foi um novo tipo de exército, criado sobretudo por um cara chamado Oliver Cromwell, um homem da pequena nobreza, que até então não tinha tido nenhum papel muito relevante, mas na guerra ele estava muito certo do seu papel, ele tinha muita certeza de que Deus havia colocado ele ali para defender, enfim, a verdadeira religião e combater o catolicismo, o papismo e tal, que ele detestava. Mas o Cromwell tinha certeza de que ele era escolhido e que a guerra era o momento dele justificar essa escolha dele. E ele vai introduzir modificações no exército da Inglaterra, criando um exército que a gente chama de exército de novo tipo, cuja principal inovação era a promoção por mérito. Uma coisa tão, digamos assim, tão basilar, né? Tá tão na base da nossa sociedade. E começou lá, em termos práticos, começou lá nesse exército. O Cromwell disse: olha, no meu exército pode participar todo mundo, mesmo das camadas mais baixas, e as pessoas têm oportunidade de ascender. Se você se mostrar competente, você pode ascender, não tem problema. Então, isso era completamente novo. E vai ser uma exceção. A França depois vai repetir isso. Né? Os franceses estão sempre repetindo os ingleses, eu falo isso para provocar o Botelho, mas ele que responda lá nas aulas de Revolução Francesa dele, mas até a Primeira Guerra Mundial, os exércitos, de uma maneira geral, ainda serão muito calcados na origem social. Ou seja, para você ser general, você tem que vir da nobreza, né? Há exceções, mas essa é a regra geral. E o Cromwell vai romper com isso. Então, não só o exército dele aumentou, né, em termos de número de pessoas, mas a vontade de lutar por aquele lado aumentou, sobretudo das classes baixas. Cara,
esse lado parece bastante interessante. Se o cara faz isso no exército, quem sabe se o próximo passo não é, sei lá, deixar a gente votar, distribuir terras, havia uma série de expectativas que não vão se consolidar, mas havia circulando um pouco essa ideia. Então esse exército, ele é definidor da vitória do parlamento. Uma outra novidade que aparece é, uma vez derrotado o rei, o Cromwell, que acaba se tornando o grande líder do parlamento e acaba adquirindo uma certa preponderância política, ele vai ser o governante da Inglaterra, uma vez que o rei é preso, ele decide julgar o rei. Num determinado momento ele decide julgar o rei por traição à Inglaterra, porque ele não respeitou os seus limites. E isso é completamente novo. Já tinha havido revoltas contra reis e reis já tinham sido mortos. No entanto, o que é novo aqui é julgar, né? Olha só, a gente vai estabelecer um julgamento e a gente vai decidir se o que o rei fez foi uma traição ou não foi. E o argumento do rei era bom, quando o rei é posto lá para testemunhar e tal, a falar, se defender, ele diz, como assim? Como eu posso trair? Eu não posso trair a Inglaterra. Quem me colocou aqui não foi a Inglaterra. Quem me colocou aqui foi Deus. Ora, se quem me colocou aqui foi Deus, não faz sentido eu responder a vocês. Por que eu respondo a vocês? Eu tenho que responder a Deus. Isso eu vou fazer quando eu morrer. O argumento dele estava calcado, estava apoiado numa tradição firme já de séculos, em que de fato se acreditava que um rei respondia apenas e devia responder apenas a Deus. Só que o que é maneiro é que o Cromwell, e não só o Cromwell, mas o parlamento, enfim, todo esse lado, vai tirar do bolso um documento antigo dizendo assim, não, mas olha só, você devia ter respeitado a Magna Carta. Tchau! Não tiram do bolso a Magna Carta, enfim, estava guardado num arquivo lá, mas... Aí, como assim, Magna Carta? Do que você está falando? Um documento lá do século XIII, que foi escrito num outro contexto. O século XIII é feudalismo, é ápice do feudalismo. Um momento em que a nobreza estava forte. A Carta Magna ela apareceu na subida ao poder de um rei fraco, frágil, tal, por questões que não nos interessam aqui. E aí a nobreza aproveitou para, digamos assim, delimitar o campo de ação, mas num momento em que isso estava acontecendo em outros lugares, assim. E o que é mais interessante é que a Carta Magna, na sua origem, ela delimitava não só o poder do rei, mas também o campo de atuação da nobreza e do clero católico ainda, estamos na Idade Média, antes da Reforma. Só que o documento não foi assinado. Ninguém ficou muito satisfeito com aquilo e tal, e a coisa foi meio esquecida. E aí, num outro reinado posterior, essa carta é retomada, assinada, mas numa versão meio resumida, assim. Só que isso tinha sido esquecido, ninguém mais lembrava disso, isso não era levado em consideração já há muito tempo. E aí, de repente, o Cromwell, olha só, o que eu tenho aqui? Carta Magna. Então, tem que tomar cuidado, assim, a Carta Magna é um documento muito importante, ele é muito interessante, ele tem um valor grande, mas assim, não achar que ela foi escrita lá na Idade Média e valeu o tempo todo. Não, ela foi meio esquecida, foi deixada de lado. E aí foi meio um trunfo, assim, foi meio assim, quase uma artimanha desleal. Não sei se desleal, mas assim, o cara falou, olha, segundo isso aqui, você não podia ficar tanto tempo sem consultar o parlamento, criar impostos e tal, e você fez tudo isso, então você vai ser condenado. No fundo, o julgamento era um julgamento de cartas marcadas. O Cromwell escolheu a dedo os juízes e tal, e estava tudo certo desde o início que ele ia ser decapitado, que ele ia ser condenado, mas a condenação foi decapitação em praça pública. Não tinha guilhotina ainda, eles eram decapitados com um machado. Tem um filme chamado Morte ao Rei, que é um filme ok, assim, não é tipo incrível, mas é um filme ok, o elenco é muito legal. O ponto principal é meio isso, é meio o julgamento do rei. Eles pegam o fim da Guerra Civil e tal. A cena da decapitação tem uma fala do Cromwell, que provavelmente não aconteceu, mas ela é legal de repetir, que é o seguinte, quando corta a cabeça do rei e tá sangrando, o Cromwell bota a mão no sangue e mostra pro público, assim, pro povo. Olha aí, é vermelho. Não é azul, como dizem, é vermelho. É igual de todo mundo. Então, significa que ele é um de nós.
E sabe o que significa essa cabeça rolando aqui? Significa que nenhum de nós nunca mais terá que se ajoelhar. O que é uma frase ótima, né? Se ele não falou, ele devia ter falado isso, porque o se ajoelhar tem dois sentidos. Tem o sentido da reverência ao rei, não posso abaixar muito, senão vocês veem que eu estou ficando careca, mas também no sentido da submissão, né? De se ajoelhar porque você é submisso a alguém. Então, quando está dizendo, olha, não tem mais isso, agora é um governo nosso. Institui-se a República. Não exatamente nesse momento, a República já tinha sido instituída quando prenderam o rei, mas sem o rei agora, enfim, fica mais claro para todo mundo que a coisa veio para ficar, que não era só uma transição de um rei para o outro. E para governar foi escolhido? Não, já estava governando o Cromwell. O governo do Cromwell ele é muito complexo e tem dois aspectos que interessam a gente. Um é o lado econômico. Ele vai dar abrir muita possibilidade, vai dar muita vantagem para os grupos de comércio, sobretudo comércio naval. Então ele tem uma série de medidas, não só uma série de ações de conquista de colônias, mas sobretudo áreas que incentivam a construção naval, que empurraram a Inglaterra a ser a grande navegadora e comerciante da Europa, medidas que são reunidas num conjunto chamado Atos de Navegação, né? Ele exigia que proibia a Inglaterra de fazer comércio com barcos de outros países. Não é só isso, mas simplificando isso deu um estímulo à indústria naval inglesa e deu um estímulo a que a Inglaterra sempre tivesse navios para fazer o seu próprio comércio. E isso, enfim, vai ser fundamental para a vida inglesa depois. Por outro lado, o Cromwell é um cara muito repressor. Ele era tão certo das suas posições que ele não admitia oposição. Então, não só houve uma série de ações reprimindo movimentos populares que achavam que iam ganhar uma série de direitos que não ganharam, não só há medidas repressivas religiosas, há muita censura, não só censura política, mas censura moral, coisas que ele achava, enfim, que eram contra a moral e os bons costumes. Então é um período muito repressor. Até ele fechou o parlamento algumas vezes, mesmo quando abriu ele mantinha sob controle. E por que ele conseguia fazer isso? Porque o exército estava sempre do lado dele, né? A coisa do exército de novo tipo criou um laço muito forte entre a tropa e ele. E isso foi muito útil o tempo todo. Ele foi ganhando títulos, né? Lorde Protetor, né? Defensor perpétuo da Inglaterra. Tem uma hora que oferecem a coroa para ele, mas ele, diferentemente do Napoleão, que cai nesse conto, nessa vaidade pessoal, não era só isso, mas basicamente era isso, o Botelho que defenda lá o seu queridinho Napoleão, mas ele não cai nessa armadilha e não aceita o trono. Ele acha muito contraditório ele ter matado o rei, e ele estava muito mais diretamente ligado à morte do rei do que o próprio Napoleão, embora o Napoleão comece a carreira dele como um jacobino. Bom, ele não aceita, mas ele governa como um rei. Ele não só vira defensor perpétuo, o governo dele vira um governo perpétuo como hereditário. Quando ele morre, o filho dele assume. Só que o filho dele não tem a mesma habilidade, não tem ascendência sobre o exército. E aí, rapidamente, ele se vê meio sem condições de governar, porque o exército não está mais com ele, e renuncia. E aí faz o quê? Veremos no próximo vídeo.